palavra de Deus enriquece-nos com revelação de Deus que nos faz falta e que nos capacita a viver a cada dia e a enfrentar os desafios que a vida apresenta. E hoje gostaria de falar sobre a profecia como auxílio ao lugar diante de Deus. O princípio que nós vamos ver é que Deus revela profeticamente o que está para fazer. Deus revela o seu conselho. Nós podemos ver Amós 3:7. Amós 3:7, que diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Reparem, Deus diz que não faz coisa alguma sem revelar o seu segredo. A quem? Aos seus profetas. Amós viveu muito perto do tempo de Isaías, talvez ele fosse um pouco mais velho que Isaías. Ele viveu cerca de 750 anos antes de Jesus e ele transmitiu avisos divinos contra várias nações, mas mais especificamente ao povo hebreu, porque eles continuavam nos seus erros. E antes do Senhor lidar com as injustiças dos povos e os pecados dos povos, Deus avisava-os quanto àquilo que ele iria fazer. E este aspecto é importante, porque o que nós vimos Deus a fazer é que ele dá sempre tempo às pessoas para se arrependerem. Ele avisa de um castigo que vem, que é por causa dos pecados, mas dá tempo para as pessoas se arrependerem. Amós não só fala sobre castigos que viriam às nações e mais especificamente ao povo hebreu, mas também fala sobre Deus levantar a tenda de Davi e de restaurar a nação de Israel. No capítulo 9, nós não vamos ler. A profecia aí inclui, no capítulo 9, versículo 11, e depois também versículo 1, 14 e 15, em que Deus diz que vai levantar a tenda messiânica e restaurar Israel. Ora, aqui há um significado que é relevante para este estudo, é que levantar a tenda de Davi é uma expressão messiânica. Porque na altura que o profeta falava às nações e a Israel, já o rei Davi tinha morrido, já se tinha passado alguns anos. Mas a promessa messiânica tinha sido dada a Davi e o profeta faz uma referência a Deus levantar a tenda de Davi. E todos estes acontecimentos foram revelados pelo Senhor aos seus servos, os profetas. O que Amós 3:7 nos mostra é que a revelação que Deus dá é para realizar os seus propósitos. E este é o princípio pelo qual Deus opera. É que Ele dá a conhecer as suas obras para que as pessoas possam estar informadas de modo a alinharem-se com a sua palavra e para participarem no que Deus está a fazer. Eu vou repetir isto por outras palavras. Deus dá a revelação para mostrar o que Ele está a fazer e o que vai fazer, mas também para nós, ao ouvirmos Deus, também podemos alinhar-nos com o que Deus está a fazer e participarmos naquilo que Deus está a fazer. Por isso é que Ele revela aos profetas. Por isso é que nós temos as Escrituras, ler as Escrituras. Quantas pessoas celebraram o Natal? Quantos terão feito lá um presépio com aqueles bonequinhos a representarem Maria e José, o bebé Jesus e os pastores e os magos? Quantas pessoas fizeram isso sem ler a Bíblia? Quantos é que pegaram na Bíblia para ler nestes dias? É ao lermos a revelação de Deus que nós ficamos informados daquilo que Deus fez, aquilo que Deus está a fazer e como nós podemos participar naquilo que Deus está a fazer. Porque Deus revela por essa razão. Deus revela para nós podermos responder a Deus e participar do que Deus está a fazer. Podemos dizer de uma forma resumida que Deus chama o seu povo para este participar na sua gloriosa obra da redenção da humanidade. Se há uma expressão muito resumida quanto ao plano de Deus, Deus fez, que vai fazer, mas mais especificamente o que fez em Jesus, é a nossa redenção. Em Jesus, Deus providenciou a salvação e a porta de salvação continua aberta
para quem com fé vier a Jesus ser salvo. Deus revela os seus segredos, como diz Amós 3:7. A expressão segredos de Deus, segundo a palavra no hebraico, pode também ser traduzido por conselho, ou seja, Deus revela o seu conselho. É a mesma palavra no hebraico, pode significar conselho ou pode significar segredos. Nós temos traduzido como segredo porque era algo que as pessoas não sabiam e Deus o torna conhecido. Deus torna conhecido o seu conselho. Ora, se há um conselho de Deus que ninguém sabe, esse conselho é um segredo. Mas quando Deus revela, já não é segredo, porque Deus o tornou conhecido. E quais eram os propósitos de Deus ao revelar o seu conselho, ou o seu segredo? É para que as pessoas pudessem ouvir a sua palavra e andar nos seus caminhos. Porque é que Deus fala? É para as pessoas ouvirem. Deus revela para as pessoas ouvirem. E se nós temos que ouvir, é óbvio que Deus está-nos a incluir naquilo que Ele está a fazer. As profecias são uma forma de Deus incluir-nos nos seus planos, porque Ele dá-nos a sua revelação para nós respondermos ao que Deus está a dizer. E a revelação de Deus está relacionada conosco, no sentido, o que é que esta revelação diz quanto àquilo que eu devo ser? O que é que a revelação de Deus me diz quanto à minha caminhada? Como é que eu vou viver na luz profética? Porque na realidade este é o assunto. Viver na luz profética, porque a profecia revela o conselho de Deus. E o conselho de Deus, sendo conhecido a nós, é como luz para nós. E já a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós temos a palavra que vem a nós e é esta luz profética. Como é que a revelação que Deus nos dá influencia a nossa comunhão com Deus? Depois de Deus nos dizer alguma coisa, como é que é a nossa comunhão com Deus? Vai ser mais sensível, vai ser mais chegada, vai ser mais íntima? Depois de Deus revelar o seu conselho, o que é que acontece ao nosso entendimento sobre o reino de Deus? Aumenta. Deus revela-nos para que possamos ter entendimento daquilo que Ele faz, já fez e vai fazer. A revelação de Deus tem a ver com o nosso empenho no reino de Deus. Pela falta de formação, pessoas às vezes dizem o que não sabem. Falam, dizem coisas mais estranhas sobre a Bíblia, sobre a salvação, e nem sabem o que estão a dizer. Porquê? Porque não foram ver o que é que Deus disse. Não se dão ao trabalho de ler, de meditar, de estar com atenção, porque quando Deus fala é para nós ouvirmos. A revelação profética diz-nos alguma coisa sobre como nós respondemos a Deus. Num caso, como eu referi agora, a oração. O que é que a profecia diz a nós e que influencia a nossa oração? Depois de receber a revelação de Deus, deve alterar a nossa oração, porque então a nossa oração é feita com mais informação que Deus nos deu, com mais conhecimento que Deus nos deu. Pela leitura da palavra, que deve ser constante todos os dias, e pela palavra profética que Deus nos possa dar. E o que nós estamos a analisar é a revelação profética, como isso teve o seu lugar na história da humanidade, em especial no povo de Deus, seja a nação de Israel, seja o povo de fé, os cristãos, como é que nós seguimos o Evangelho, como é que nós seguimos a palavra de Deus. E realmente tem havido esta revelação de Deus. Como é que essa revelação determina a nossa oração? Como é que determina o nosso louvor? O louvor pode ser um ritual. Mas quando nós sabemos que Deus falou, e Deus fala para nós ouvirmos, e Deus fala para nós respondermos, o nosso louvor é uma forma de resposta a Deus pelas suas grandezas, por quem Deus é. E ainda, como é que a relação profética influencia o nosso testemunho em relação ao Evangelho? Natal estava profetizado, cerca de 700 anos. O lugar do nascimento estava profetizado. Quando Herodes quis saber aonde é que vai nascer o Messias,
Ele mandou chamar os sacerdotes e os escribas e eles disseram, está escrito assim na profecia. E foi precisamente como estava escrito, a revelação de Deus. O que é que nós respondemos àquilo que Deus diz a nós? Os segredos revelados de Deus são como luz que nos é dada, que ilumina o caminho à nossa frente. Vamos ver um exemplo da revelação do conselho de Deus e que impulsionou a ação. Ou seja, uma revelação de Deus e que motivou uma atividade. O apóstolo Paulo tinha chegado a Coríntio e ele começou a evangelizar as pessoas. Ele, como era seu costume, ia primeiro à sinagoga, pregava o evangelho aos judeus. E aconteceu algumas vezes que os judeus não o quiseram ouvir, rejeitaram Paulo e a sua mensagem. Ele estava a testificar de Jesus, mas eles não quiseram ouvir, então Paulo saiu e juntou-se com outra pessoa, que nós já vamos ler, um homem chamado Tito, justo, e entretanto algumas pessoas converteram-se e foram batizadas. Mas depois também Deus dá uma revelação e nós vamos ver isto. Atos 18, 5 a 11. Atos 18, 5 a 11. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedónia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto à sinagoga. E Cristo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Queria chamar a vossa atenção para um detalhe muito importante no versículo 5. É importante nós sabermos aqui algo que está no versículo 5 para nós compreendermos o que se passava com Paulo. O versículo 5 diz que Paulo, impulsionado pela palavra, testificava. Impulsionado pela palavra. A palavra impulsionado no grego significa estar apegado à palavra. Apegado à palavra. Significa estar ocupado pessoalmente com a palavra. Significa também ser impelido pela palavra, constrangido pela palavra. Este detalhe é significativo, pois mostra-nos que Paulo ocupava-se com as Escrituras. É importante, Paulo ocupava-se com as Escrituras. E foi por estar tão ocupado com as Escrituras que Paulo sentiu-se impulsionado a falar às pessoas de Jesus. Este aspecto é significativo. Nós sabemos que Paulo tinha tido uma experiência com Jesus e foi maravilhosamente salvo. Sabemos que ele tinha sido fariseu e ele conhecia as Escrituras. Mas tendo tido mais revelação sobre as coisas de Deus, ele sentia-se motivado pelas Escrituras, o que elas dizem sobre o Messias, Jesus o Messias. Porque onde é que foi Paulo? Foi aos judeus pregar a eles. E falava sobre Jesus, testificava de Jesus. O que é que havia nas Escrituras para que Paulo pudesse falar aos judeus acerca de Jesus? Eram as profecias. Paulo, pressionado pelas Escrituras, foi e testificou de Jesus. Reparem que ele foi motivado, podemos dizer, pela revelação profética acerca do Messias. Para falar com quem? A quem o Messias foi prometido, que foi o povo judeu. E é o povo judeu. Ele quis ir falar com eles. Era hábito Paulo ir sempre às sinagogas. A qualquer local onde ele chegasse, era a sinagoga que ele ia. E ali ministrava a palavra do Senhor. As Escrituras eram uma fonte de alimento para Paulo. Alimento com pessoa e alimento para o seu ministério. Há aqui um princípio importante. Eu vou repetir. A palavra de Deus é alimento para nós com pessoa. Alimenta-nos, mas também alimenta o nosso ministério. O que é que nós fazemos para Deus? O nosso ministério, porque servimos a Deus. A palavra de Deus alimenta-nos nesse aspecto. E Paulo, alimentado pela revelação de Deus, pela palavra de Deus, falava
às pessoas. E foi neste ambiente de estar a ser pressionado pela palavra de Deus que ele falava. As coisas não lhe correram como ele queria e ele saiu dali. Ele disse: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. E ele entrou na casa ao lado. Parem na estratégia de Paulo. Não posso falar aqui na sinagoga porque não me querem ouvir. Está ali uma casa ao lado e alguém que me recebe. Tito, o justo, recebe. Mas, entretanto, até o principal da sinagoga creu. Quero chamar a vossa atenção para um pormenor importante. Foi na continuidade do seu trabalho, deixou de falar aos judeus porque eles não queriam ouvir, que ele foi para outro lugar falar. Foi aí que o Senhor falou com Paulo. E disse: Paulo, não te cales. Fala. Porque eu tenho muita gente aqui nesta cidade. Estão a ver como as profecias enriquecem, animam a revelação da palavra de Deus? No caso de Paulo, o Senhor disse a Paulo: Paulo, não te cales, não pares, continua a falar. Eu tenho muita gente aqui. Foi neste ambiente que o Senhor falou com Paulo. O que é que acontece connosco quando nós meditamos nas Escrituras? E vamos lendo, e vamos meditando, e a palavra de Deus começa a criar algo em nós. Não só é o efeito da revelação da palavra de Deus, mas aquele sentido de missão. Eu tenho que fazer porque a palavra de Deus me ensina. A palavra de Deus está-me a constranger, está-me a pressionar. Eu estou apegado à palavra e a palavra está a modificar o meu raciocínio, a minha visão de vida, a visão de ministério. Paulo conhecia estes princípios importantes. Um destes princípios é que Deus revela os seus segredos sobre a obra do seu reino aos seus servos. O que é que disse Amós? Que Deus revela os seus segredos aos profetas. O que é que Paulo estava aqui a fazer? A ministrar, porque ele sabia: Deus vai-me revelando. E Deus revelou o seu segredo. Qual foi o segredo que Deus revelou a Paulo? Ou o conselho: Paulo, não te cales porque eu tenho muita gente aqui. Não temas. Ninguém vai te fazer mal. Noutros lugares, Paulo era chicoteado, era posto na prisão, era apedrejado. Aqui isso não aconteceu. O Senhor disse: ninguém vai te fazer mal. Não te cales, não pares, fala sempre. Paulo recebeu revelação de Deus. Outro princípio, Mateus 9, 37, 38. Mateus 9, 37, 38. O princípio é saber que o Senhor, que Deus é o Senhor da seara. O que é que Paulo continuava a ministrar? Porque ele tinha recebido uma chamada de Deus para ministrar, e ele continuava a fazer isso. Ele ia para a seara, cujo Senhor era e é Deus. Vamos ver as palavras de Jesus aos seus discípulos. Mateus 9, 37, 38. Então disse Jesus aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Estes versículos mostram-nos que há uma seara e há uma necessidade de se fazer algo. É preciso fazer alguma coisa, porque há um campo que está já branco para a ceifa. O Senhor mostrou que devemos participar na solução das necessidades que existem na seara. Eu vou repetir. O Senhor mostrou que nós devemos participar na solução dos desafios que há na seara. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros. Que mande ceifeiros. Há falta de ceifeiros. Paulo, compreendendo este princípio que há uma seara, há falta de ceifeiros, ele ministrava. Em alguns casos, Deus deu revelação específica a Paulo. Paulo ocupava-se com as Escrituras que o alimentavam, a ele e ao seu ministério, motivavam-no, e ele fazia a obra. Em termos proféticos, este é o princípio de ter atividade na casa do Senhor e de cuidar dos seus átrios e andar entre os que estão diante do Senhor. O que ouvimos até este ponto é parte de uma gravação feita ao vivo, num ajuntamento de pessoas. Quero aqui concluir com o seguinte. Pelos textos bíblicos em que temos estado a refletir, compreendemos que somos encorajados a meditar na provisão que Deus nos tem deixado nas Escrituras. Nas Escrituras lemos das profecias relacionadas com Jesus.
como por exemplo as que apontavam para o nascimento de Jesus em Belém, as que apontavam para o seu ministério para com os necessitados, as profecias relacionadas com a morte de Jesus na cruz e a razão da sua morte na cruz. Estas e outras profecias revelam-nos que Deus, há muito, estava a preparar o caminho para a salvação do ser humano. Estas são verdades que antes eram como segredos. Todavia, não são mais segredos, porque Deus tem revelado ao ser humano o seu conselho. Estas profecias que lemos na Bíblia contêm revelação que é para a edificação do ser humano, no seu sentido completo. O facto é que, diante de Deus, não somos só espírito. Deus criou-nos corpo, alma e espírito. Posto isso, entendemos que a provisão de Deus tem como fim dar propósito à nossa existência. A provisão de Deus tem como alvo a cobertura para toda a nossa existência humana e, em especial, a parte espiritual. O que Deus nos dá pela palavra profética é como um instrumento de preparação e de contínuo encorajamento. E dentro desta revelação, compreendemos que Deus Pai nos deu Jesus, o seu Filho unigênito, para nos dar a salvação. É por Jesus que podemos vir diante de Deus Pai. É pela salvação em Jesus que podemos andar diante de Deus. É pela cobertura da redenção que há em Jesus que participamos nas obras que Deus tem preparado para andarmos nelas, como lemos em Efésios 2:10. Se já veio a Deus Pai em nome de Jesus para aceitar em Jesus a sua salvação, creia que pode andar com paz diante de Deus. Creia que pode participar na obra do ministério que Jesus deu aos seus discípulos. Se ainda não fez a sua confissão de fé em Jesus, será oportuno fazê-lo agora. Se for o seu desejo, diga a Deus Pai: Pai, perdoa os meus pecados. Eu aceito Jesus em minha vida. Pela fé, eu aceito a salvação que me é ofertada em Jesus. Se fizer assim uma oração a Deus Pai, creia que Deus Pai ouve e recebe. Faça-o com sinceridade diante de Deus. Deus, que sabe tudo acerca de nós, só está à espera de ouvir a nossa oração a Ele. Quero encorajar que ouça novamente a mensagem contida neste vídeo e nos outros que tenho publicado. A razão é para que possa ter um mais amplo aproveitamento do ensino da Palavra de Deus. Se souber de alguém que possa ser ajudado nestes assuntos de natureza espiritual, talvez possa partilhar este vídeo com essa pessoa. Se tiver alguma dúvida sobre algum ponto deste assunto em que temos estado a refletir, entre em contato comigo pelo e-mail indicado ao longo deste vídeo, para que então possamos dialogar sobre o assunto ou a dúvida que tiver. E, como costumo dizer, todos os dias leia um pouco da Bíblia. É que, por esta leitura, pode ir crescendo no conhecimento da Palavra de Deus. Todos os dias fale com Deus Pai em nome de Jesus. Peça a Deus para o guiar nos seus planos para a sua vida. Peça a Deus para o ajudar a compreender a leitura bíblica para que possa dela ter maior aproveitamento. Sempre que possa, frequente uma igreja que anuncia e ensina sobre o Evangelho de Jesus. Estar numa comunidade de cristãos é muito proveitoso para o seu desenvolvimento como discípulo de Jesus. Fale com outras pessoas acerca da razão de Jesus ter vindo ao mundo. Continue orando que as amplas bênçãos de Deus continuem na sua vida.
Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz Subscribe ou Subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.